Muito bom dia a todos. Quando eu era mais novo, adolescente, vivi muitos anos no Alto Maé, em frente à Belita. E o cinema mais próximo que nós tínhamos era o Charlot. Tinha aquele hábito de passar mais de 90% de filmes indianos. Então familiarizámos-nos, por força de circunstâncias, a Dharmendra, a Amitabh Bachchan, a Shikha Kapoor, que eram as grandes vedetes do cinema indiano de então. Recordo-me sempre um filme de matrimónio. E como sabem, para os hindus, a responsabilidade da organização da festa de matrimónio, até pagar o equivalente do nosso lobolo, cabe à família da esposa. No matrimónio estava tudo muito bem organizado, era uma família bem-estante, de classe média alta, organizou tudo, tinha muitos convívios, havia uma sala pequenina onde estava sentada a esposa e ali devia sentar-se ao lado dela o futuro esposo, o noivo dela. Acontece que, por razões desconhecidas, quando tudo estava preparado, o esposo não chegou. Aquilo era um drama. Era praticamente um drama para a família da esposa. O irmão da esposa tinha convidado com ele um amigo íntimo, com quem tinha feito escola, universidades, e convivia já há muitos anos. E quando este amigo viu a situação em que estava tudo pronto, esperava o noivo, este não chegava, para não criar aquela desfeita família, aquela desonra, ele decidiu enfiar-se embaixo daquela mesinha de honra e ocupar o lugar do esposo. E assim ele casou. Não era previsto que ele fosse ao casamento para casar, mas era previsto que ele fosse participar, assistir uma cerimônia de matrimônio da irmã do melhor amigo dele. Mas para não desonrar a família, decidiu casar-se. Então ele voltou para casa casado com uma esposa que frequentou pouco e mal conhecia, surpreendeu a família dele dizendo que era casado, e tudo o que pode decorrer de um matrimônio não previsto, de um matrimônio imposto pelas circunstâncias, como são matrimônios combinados em outros lugares do mundo, não simplesmente na África, mas, por exemplo, entre as grandes monarquias na Europa Ocidental. O que eu assisti nos 3 dias daquele Comitê Central da Frelimo, momento de debate muito vivo, que em alguns aspectos recordava uma certa democracia, o momento foi claro da eleição de quem vai ser o nosso futuro presidente. Recordei-me deste filme que vi há mais de 30 anos atrás. O candidato Chap, governador da província de Inhambane, como ele mesmo disse quando chegou em Inhambane de volta, disse que tinha sido convidado para participar, assistir a um matrimônio. Ele não era candidato, ou não tinha consciência de ser candidato. Como membro do Comitê Central, ia simplesmente votar. Quando o esposo do matrimônio que referi acima, ele viu-se catapultado à função de esposo. Esta analogia é importante para destacar uma coisa muito importante. Há casamentos combinados que saem bem. Muitas das nossas famílias, em várias tradições do nosso país, ainda hoje combinam matrimónios. E algumas delas temos que acreditar que vivem felizes. Não simplesmente felicidade para o homem, mas também para a mulher e para as crianças que vêm e compõem este grande agregado. Também nas monarquias há matrimónios combinados que se saem bem, em que as pessoas vivem felizes, os cônjuges, mas também os filhos que desse matrimónio possam advir. Mas também temos provas de contrário. Recordemos-nos o matrimónio do atual rei da Inglaterra com a princesa Diana, que foi combinado, quase imposto, e resultou naquilo que todos conhecemos e que infelizmente teve um fim trágico, que foi a morte da princesa Diana. Elise McCallum, há pouco tempo atrás, escreveu um artigo dizendo, com muita razão, que este não pode ser o procedimento para eleger aquele que vai ser candidato do partido mais forte de Moçambique, cuja eleição do candidato se equipara muitas vezes à eleição do próprio presidente de Moçambique. Nós podemos ter a sorte grande neste jogo do tota-bola e de termos para os próximos 5 anos o melhor presidente de Moçambique, o melhor presidente que Moçambique jamais teve, até termos um presidente que corresponde às metamorfoses do tempo em que nós vivemos. Podemos ter essa sorte. Mas também podemos ter o azar de ter um desastre completo. De ter um presidente que não está à altura dos desafios com que estamos confrontados. A eleição de um presidente
jogando totobola, jogando loteria, dizendo não queremos o Roque Silva. E porque não queremos o Roque Silva, a pessoa que está atrás também pode servir, é uma má maneira de fazer política. O Presidente da República é o magistrado supremo. Governa sobre as Forças Armadas de Moçambique, que neste momento estão em conflito grave na província de Cabo Delgado. O Presidente de Moçambique é responsável como magistrado primeiro de toda a vida do país. Depende dele, em muitos ângulos, a vida e a morte de muitos moçambicanos. Eles podem contrair dívidas ocultas, podem trazer ruandeses para o país, pode fazer coisas que agravem a situação social do país. Como também pode ter uma pauta que permita a Moçambique de catapultar-se e tornar-se um país que os moçambicanos merecem. Temos que ficar a olhar para onde a totobola, para onde a loteria pode nos levar. Mas é importante vincar que isto é uma irresponsabilidade política grande. Era justo que o Comitê Central se levantasse e se opusesse a um candidato que não estava em consonância com o espírito do partido e, eu ouso dizer, também com o país, o Sr. Roque Silva. Mas daí a jogar totobola, escolher um outro candidato, um candidato que não tinha um programa, um candidato que não tinha pensado em si como candidato, que não tem ou não tinha uma reflexão clara sobre o país, é um risco que corremos e que é um risco político não simplesmente grave, mas demonstra uma certa irresponsabilidade e uma certa derrota do Comitê Central naquele embate que teve com a Comissão Política ou com o Presidente da República. Havia candidatos que tinham um programa, que tinham montado o gabinete de eleições, que faziam propaganda, faziam lobbies, que se aproximavam das pessoas para tentar mostrar o bem fundado do projeto que traziam. Nós podíamos ter concordado ou não concordado com eles, mas o mínimo que devíamos ter feito era ouvi-los para poder julgar a pertinência e o bom fundado do projeto que traziam. Isso não foi feito. Escolheu-se não escolher o Roque Silva e, por via de consequência, deixar o caminho aberto à pessoa que vinha atrás e seja ela quem fosse, seja quais sejam as suas projeções do país, as suas intenções e iniciativas, seja quais não fossem iniciativas, projeções e projetos do país, ia ocupar o primeiro lugar do comando. Pensar que o partido vai controlar completamente o presidente é uma ilusão que deveríamos ter perdido com a governação do presidente Guebuza e com a governação do presidente News. Isto aumenta o grau de responsabilidade ou irresponsabilidade daqueles que se contentaram de dizer não a um e abriram um espaço a uma incógnita daquilo que vai ser a governação, perfil, o projeto de sociedade que vai nos trazer o candidato que provavelmente vai ser o próximo Presidente da República. O que está em causa não é o indivíduo, que até é simpático, não é a pessoa dele e o seu caráter, que parece até muito plausivelmente bom. São os métodos de eleição da pessoa que vai governar sobre 32 milhões de moçambicanos durante 5 anos e, como parece ter tornado tradição, vai ter um segundo mandato, vão ser 10 anos. Nós não podemos nos permitir a uma incógnita como esta, a uma interrogação tão grande sobre o perfil, sobre o projeto, sobre o programa, sobre a visão do país, sobre as prioridades que o candidato vai trazer e, como ele disse, ia nos desvelar depois que fosse eleito Presidente da República. Dito isto, o mal está feito e nós temos que viver em perspectiva. Não simplesmente ficarmos a lamentar-nos sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu, ou o que devia ter acontecido. Mas temos que ter capacidade de olhar para frente e projetar-nos. Vamos ter agora os manifestos dos diferentes partidos. Vamos ter o manifesto da Frelimo, vamos ter o manifesto da Renamo, do MDM e da Nova Democracia. Em muitos pontos, estes vão coincidir, até porque têm que coincidir. Há aspectos da nossa terra que não podem passar despercebidos até o mais distraído dos fazedores da política no país. A questão da guerra no norte de Moçambique. Nem pode passar despercebido a situação da escola, da educação, que sempre consideramos como o motor
do desenvolvimento do país. Não pode passar despercebido a ninguém a situação dos hospitais, do pessoal médico. Não pode passar despercebido a ninguém as greves sucessivas de vários corpos da sociedade e que agora parece que os juízes querem alinhar no mesmo diapasão. Não pode passar despercebido a questão da corrupção, a questão das infraestruturas, sobretudo a questão da agricultura e da produção de comida para alimentar o maior número de moçambicanos. Porque se não há comida, as pessoas não estudarão devidamente, o trabalho não será desenvolvido com a energia necessária. E quando a comida custa cara, quando os moçambicanos investem mais da metade do pouco que ganham para tentar alimentar-se e não conseguem, quer dizer que não podem consagrar-se a outras partes de atividades para o desenvolvimento individual, familiar e, de consequência, toda a sociedade. O problema que estes manifestos vão apresentar, que provavelmente vão ter no seu interior esses poucos pontos que acabo de mencionar, é que todos esses pontos de educação, saúde e infraestruturas precisam de dinheiro. E as nossas caças são vazias. Parece que mais de 90% do income de Moçambique é orientado à questão da dívida. Como é que vamos fazer para sermos realistas a financiar o sistema de saúde? Como faremos para financiar o sistema de educação? Para melhorar as infraestruturas? Para melhorar a produção e, ao mesmo tempo, permitir que essa produção seja evacuada para que os produtores não fiquem com a comida a apodrecer em casa e que aqueles que estão as zonas mais longínquas fiquem sem comida, ou que Moçambique dependa sempre mais das importações que vêm da África do Sul ou de outros lugares. Precisamos de dinheiro. O que nós temos feito até agora é depender de duas maneiras da comunidade internacional. De um lado, aquilo que se chama ajuda, que tínhamos que nos questionar em profundidade o que é numa sociedade liberal, numa sociedade de competição capitalista, ter ajuda para poder responder às próprias necessidades. O que é que essas ajudas têm como objetivo? Quais são os ganhos que aqueles que ajudam no mundo de concorrência pensam obter quando ajudam e como as obtêm? Para dizer que por detrás do conceito ajuda há uma falácia de compreensão. Alguma coisa que releva de interesses daqueles que ajudam de uma maneira clara e muitas vezes de uma maneira escondida tem que ser repensada e remetida na mesa. Mas nós financiamos as nossas infraestruturas, as nossas escolas e hospitais também com o endividamento do país. Um país já subejamente endividado, quer internamente, quer externamente, e que toda a busca de dinheiro em termos de empréstimos vai aumentar o peso da nossa dívida e vai hipotecar o desenvolvimento de Moçambique e das gerações futuras para muitos anos que estão em frente de nós. Então, eu queria pensar, até olhando para aquilo que aconteceu na Tanzânia, no Botsuana, e que está a acontecer neste momento no Senegal, que nós temos outra fonte para tentar ir buscar dinheiro para responder às nossas necessidades de base. E eu sugiro que este seja um ponto principal na agenda do próximo presidente. Eu sei que ele vai ter muitas pressões, que de certeza já começaram, de grupos diferentes, de lobbies diferentes, a tentar defender cada um os seus próprios interesses ou sua visão de Moçambique, do mundo e da sociedade. Mas me parece que uma das coisas que devíamos fazer, e isto a comunidade moçambicana, nas suas diferentes componentes, ONGs, igrejas, professores, escolas, partidos políticos, a refletir sobre este ponto e, se acharem pertinente, fazer uma expressão que ela conste como prioridade na agenda do próximo Presidente da República. Nós temos em Moçambique, desde há 20 anos a esta parte, muitas empresas multinacionais. Essas multinacionais, umas não pagam, como é o caso da Mossad, outros dos contratos foram feitos a favor das empresas e de certos indivíduos que, a passagem, criaram empresas e ganham royalties em detrimento dos interesses daquilo que pode ser Moçambique. Não se trata de lutar contra indivíduos que possam ter feito esses contratos e deles terem benefício, mas trata-se
de repensar, remeter na mesa, como fez o presidente da Tanzânia e do Botsuana, como está a tentar fazer o presidente do Senegal, meter na mesa os grandes contratos que nós temos com as multinacionais e renegociar os termos do contrato, para que esses contratos sejam uma contribuição para que eles paguem impostos e que com estes impostos possamos tentar alavancar a economia nacional e o bem-estar dos nossos concidadãos. Cada país do mundo e todos os países do mundo tiram a própria riqueza da contribuição dos seus cidadãos ou das empresas que operam no interior dos seus próprios países. É dos impostos que os países tiram dinheiro, aquele dinheiro que nos emprestam ou aquele dinheiro que supostamente nos dão. Nós, em Moçambique, com a quantidade de recursos que temos, estamos a negligenciar este aspecto importante. É claro que as multinacionais têm uma força que muitas vezes obriga os países a se testar a elas. Mas também é verdade, se formos com algum critério, com algum pensamento firme e alguma determinação, tem maneira de fazer com que eles paguem para aqueles que não pagam e aqueles que pagam um pouco, embaixo daquilo que deviam pagar, até segundo as convenções nacionais, ou segundo o exemplo da contratualidade que se fazem entre países e empresas em outros países da África, alguns nossos vizinhos, como a Tanzânia e o Botsuana, essas empresas passem a pagar aquilo que nos é de direito como país, como nação e como moçambicanos. O Botsuana, a Tanzânia e o Senegal não entraram em conflito e em luta com as multinacionais. Não caíram em sanções da comunidade internacional. Porque, sobretudo, o presidente da Tanzânia meteu na pauta da sua governação a renegociação destes grandes contratos, com algum critério. E discutiu com cada uma das empresas. Todas elas, para poderem continuar a operar, tiveram que fazer aquilo que, do ponto de vista deles, podia ser um sacrifício. Mas é uma contribuição enorme para tirar o país onde eles tiram os recursos da pobreza e da miséria que eles se encontram. Eu acho que isto devia ser uma das prioridades fundamentais. Não podemos cumprir nenhum programa, nenhum manifesto sem dinheiro. E não é racional e razoável que continuemos a ir buscar dinheiro, pedindo empréstimos que aumenta ainda mais a pressão da dívida externa que temos, que, vou repetir, é uma hipoteca enorme sobre o nosso desenvolvimento, mas sobretudo sobre as gerações futuras. Quando eu partilhei este pensamento com alguns amigos, eles disseram-me logo: quem vai gerir o dinheiro? O que vai acontecer dado o alto nível de corrupção das nossas instituições e dos nossos atores político-económicos? É uma verdade, é uma preocupação. Imagino que também vai fazer parte da pauta e dos manifestos de todos os partidos a luta contra a corrupção. A questão é de saber como fazemos. Como é que nós lutamos contra a corrupção? Nós temos vindo a discutir nos últimos tempos a ideia de separação de poder. Temos vindo a discutir com insistência a necessidade de ter um judiciário mais pungente, mais forte, mais senhor dos seus processos, mais autônomo do poder, vamos chamar assim, do executivo no nosso país. O que aconteceu nos últimos tempos foi uma manifestação sempre maior da classe judiciária, do poder judiciário, a manifestar mais autonomias, a manifestar maior independência, a manifestar respeito daquilo que a Constituição prevê. Separação de poderes, que não quer dizer divisão, mas quer dizer reconhecimento e estatuto de independente que convém e advém que se dê ao Poder Judiciário. As manifestações da parte dos juízes, dos advogados, nomeadamente o bastonário, dos ateliês que temos organizado, têm mostrado a necessidade, mas também têm mostrado a possibilidade, sem sequer alterarmos nada na Constituição, de organizarmos os nossos poderes de uma maneira autónoma, de uma maneira um pouco mais independente. Não para que o Judiciário seja a polícia que corre atrás dos outros poderes, mas este equilíbrio dos poderes que foi pensado por Montesquieu para que o tripé da justiça permite, da democracia, permite uma vigilância recíproca e evita que pessoas, grupos, poderes usurpem aquilo que é suposto ser bem comum de todos a benefício de pessoas, de grupos ou de particulares.
Nós devíamos insistir que estivesse na pauta da nova governação e a maior autonomia do poder judiciário. Quando houve necessidade, houve uma pressão de uma parte da sociedade para que as instituições de ensino superior ficassem independentes, o presidente Chissano, nessa altura, mandou escolher 3 nomes e que ele ia, a partir desses 3 nomes, nomear quem ia ser o reitor. Esse sistema funcionou. As universidades começaram a ter autonomia de proposta. E muitas vezes, ou quase sempre, o presidente Chissano nomeou o primeiro da lista para ficar reitor. O mesmo procedimento pode-se fazer no judiciário, sobretudo nas instâncias mais altas do poder judiciário. Permitir que a ordem, permitir que o judiciário, os juízes, possam fazer propostas de nomes daqueles que acham os mais idôneos, mais adequados para ocupar alguns postos dentro do poder judiciário. E o presidente poderia, em concordância, em discussão com eles e com o Ministério da Justiça, tomar aquilo que fosse a melhor decisão. Este é um caminho, mas podem-se encontrar muitos outros caminhos que, de certeza absoluta, quer o governo, quer o judiciário sabe mais e melhor do que eu. Aquilo que me parece importante a meu nível é dizer que é importante caminharmos em direção a uma maior emancipação do poder judiciário, que nem quer dizer a ruptura, nem quer dizer insubordinação, nem quer dizer sair do tripé da independência, que tem que estar no fundo ligado para que a democracia possa funcionar, para que possamos ter um mínimo controle sobre as finanças públicas, sobre o balanço do governo, tarefa que devia ser exercida pelo Parlamento, mas o Parlamento ainda não conseguiu ser Casa do Povo, continua a ser a Casa do Partido. Eu queria pensar, em terceiro lugar, que dado que o candidato, provavelmente futuro presidente de Moçambique, já sendo jurista, tendo estudado direito, há de encontrar mecanismos para pensar como autonomizar este poder para que ele possa exercer cabalmente e com consciência os seus próprios deveres em exercício da sua contribuição consciente para o avanço da democracia, para o avanço do controle das finanças públicas, para o equilíbrio entre os poderes e, no fundo, só podem resultar em benefício para toda a nossa comunidade nacional. E o terceiro ponto que me parece importante, e também apelo-me à sua consciência judiciária, é o respeito da nossa Constituição. E respeitar a nossa Constituição significa considerar iguais os candidatos. A última viagem que o presidente fez à Zambésia levou consigo o candidato da Frelimo e apresentou. Este privilégio deste candidato só pode ser da Frelimo porque, de certeza, o presidente não irá à Zambésia com os candidatos de outros partidos para fazer este exercício de apresentação. Os outros partidos não gozarão dos benefícios do Estado para poderem começar a fazer, mesmo de maneira velada, a campanha eleitoral que é de direito. Seria importante criar uma certa equidade, fazer com que a nossa democracia fosse mais transparente e que respeitassem as regras inscritas na nossa Constituição. E entre estas regras inscritas na nossa Constituição é que um partido é uma parte, a nação e o Estado são um todo. Quem governa o todo não pode privilegiar ou decidir a partir de uma parte. E a partir deste pressuposto, a Constituição define e decide que quem é presidente do país não devia estar em cima, na chefia de um partido que é uma das partes interessadas na concorrência para a governação do todo. E seria bom que estes preceitos constitucionais do jurista que é o candidato e provavelmente futuro presidente de Moçambique saíssem estas indicações da vontade de uma mudança clara. Mas mais do que um sinal de mudança, eu proponho que estes 3 elementos apenas referidos fizessem parte da pauta da governação do próximo presidente. Em primeiro lugar, precisamos de renegociar os contratos. Precisamos que as empresas que operam em Moçambique paguem imposto, como qualquer empresa em qualquer parte do mundo é suposta a fazer. Precisamos que paguem impostos justos e precisamos desses impostos não por capricho, não por vontade de rebeldia, mas por uma necessidade existencial das nossas populações que não têm
casas dignas, não tem alimentação, nem tem infraestruturas, nem tem estradas, nem tem educação, nem tem saúde, e como se isso não chegasse, é submetida a uma guerra de destabilização desde alguns anos a esta parte. Pagar os impostos é um dever. Como é um dever para cada cidadão moçambicano, é também um dever para todo operador econômico, no lugar onde se encontra a exercer a sua atividade, a sua profissão. É um dever também do Estado exigir e cobrar que esses impostos sejam pagos. Trazer isto à mesa devia constituir um ponto essencial para tentarmos fazer uma viragem e não dependermos da ajuda ou de empréstimos quando temos fontes de recolta de ativos no interior do nosso próprio país a partir de empresas que retiram benefícios exorbitantes em detrimento de Moçambique e do seu povo. Em segundo lugar, é importante que a gente caminhe em direção a maior democracia. Não se trata simplesmente de um debate político. Trata-se também da dimensão administrativa do país com as suas consequências a nível econômico. É importante que haja um controle recíproco para que nem pessoas, nem indivíduos, nem grupos sejam os beneficiários dos recursos nacionais, mas que eles se transformem numa alavanca possível para melhorar as condições de vida das populações. Em terceiro lugar, é importante que se respeite a Constituição. É importante que se respeitem aqueles preceitos que fazem com que a vida comum seja possível numa paz, numa tranquilidade, que é aquilo que almejamos todos e cada um de nós. Esta é a minha contribuição. E eu gostaria que aqueles que acham que estes pontos são importantes a meter na mesa se manifestassem de uma maneira cívica e fizessem pressão para não permitir que aquilo que vai ser o projeto do presidente releva simplesmente das pressões político-económicas que ele deve estar a subir neste momento, para que os interesses de Moçambique, do povo, das pessoas mais fracas, mais pobres, mais necessitadas, sejam contempladas não em termos teóricos, não em termos de manifestos, mas através de instrumentos político-económicos que permitam a melhoração da condição da vida de todos. Mais uma vez, nós devíamos mobilizar, nós devíamos poder dizer, presidente, isto tem que fazer parte da nossa pauta. Fizeram no Quênia, fizeram na Tanzânia, estão a fazer no Senegal e os resultados estão a ser extremamente positivos. Negociações podem ser feitas sem entrar em conflitos, sem refazer processos contra até aqueles que negociaram esses projetos e deles tiram grande rentabilidade. Mas começar a pensar que o nosso futuro, o futuro de Moçambique, das suas populações, sobretudo das pessoas mais fracas, é mais importante que qualquer processo judiciário para acusar este ou aquele. Não precisamos de conflito, precisamos de unanimidade, precisamos de compreensão comum, precisamos de tolerância, precisamos, sobretudo, de buscar consenso para podermos avançar. Esse consenso pode ser obtido internamente sobre a necessidade de negociarmos os contratos, de independentizarmos o judiciário, de respeitarmos a Constituição. Esses consensos podem ser encontrados com atores externos, que eles sabem que em qualquer lugar onde operam são obrigados de pagar os impostos do país, porque é disso que os países tiram benefício, vivem e melhoram as infraestruturas, o sistema educativo, o sistema da saúde e etc. Esta, mais do que uma contribuição, uma partilha, quer ser para mim um incentivo, até um desafio, a todos aqueles que não querem deixar que a próxima governação se encontre prisioneira de interesses de pessoas e de grupos, a se mobilizarem para que a questão dos impostos, a questão da separação de poderes, o que respeito da Constituição, façam parte da pauta como elementos fundamentais da próxima governação de 5 anos para tentarmos mudar naquilo que é possível mudar a situação do nosso país, o que significa mudar a situação do povo e, sobretudo, daqueles que são os mais fracos dentre nós, daqueles que não têm nem possibilidade de falar nos microfones e não sabem como lutar para melhorar as próprias condições de existência, mas que são parte de nós, são parte de Moçambique e são parte do nosso próprio povo. Muito obrigado e até breve.